Vamos fazer a regularização ou a pavimentação, acho que foi a inauguração da pavimentação do Santa Maria. E aí eu perguntei quem era o morador mais antigo. Tinha um senhor de 90 anos que tinha nascido lá. É lógico que provavelmente ele nasceu ali numa fazenda, né, na zona rural. Mas, de qualquer forma, nós temos bairros em São José, e eu agradeço muito ter apagado a luz aqui, que agora eu consigo. Tem bairros em São José que há 20, 30, 40, 50 anos, né, de existência, não tem a infraestrutura básica. Sequer, muitos deles sequer, são bairros regularizados. Quando eu assumi a prefeitura, a conta, eu não sei se está aqui o nosso secretário de regularização, Roberto, mas nós tínhamos acho que 160 bairros considerados irregulares. E criamos a Secretaria de Regularização, já regularizamos 13 bairros. 14? Ah, bom, 13 bairros desses que eu falei, né? É que nós regularizamos um loteamento irregular que tinha sido feito pela prefeitura, que é o Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico foi criado pela prefeitura, mas era um loteamento irregular, e nós regularizamos. Mas nós regularizamos 13 bairros com esse perfil que eu falei de prioridade social na cidade. E alguns bairros grandes, né, como Santa Hermínia, como Santa Maria, como Araújo, né? Nem todos os bairros nós temos condição de regularizar. É importante que a gente diga isso, porque para regularizar um bairro nós precisamos de concordância da Justiça, do Ministério Público, e particularmente nós temos um problema que são as chamadas áreas de risco e as APPs, áreas de proteção permanente, que aí a gente não tem como legalmente regularizar. Mas, independente de regularizar ou não, para nós, quem mora nesses bairros irregulares, tanto aqueles que a gente tem condição de regularizar, como aqueles que a gente não tem condição de regularizar, são todos cidadãos de São José dos Campos. E não são menos cidadãos do que aqueles que moram no centro, no Esplanada, no Satélite, na Vila Industrial, em Santana, ou seja, nos bairros que já tem uma infraestrutura. Bom, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque nós estamos levando para vários bairros de São José, não só a regularização, mas a infraestrutura. Então nós fizemos a pavimentação do Coqueiro, do Santa Hermínia, do Santa Maria, do Araújo, está terminando, o corredor do bairro dos Freitas, a quarta travessa, várias travessas ali do Freitas, nós fizemos muitas com bloquete, fizemos travessas do Costinha, Detroit, o Rio Comprido, Jaguari, e estamos também começando num bairro muito grande que é a Pousada do Vale, né? Que apesar do seu loteamento irregular, também é bem antigo na cidade e não tinha pavimentação. Nós não vamos conseguir, primeiro nós não vamos poder chegar com pavimentação em alguns bairros, pela questão do próprio Ministério Público, dessas leis todas que eu falei. E também não vamos conseguir chegar em todos, porque embora a gente tenha asfaltado muito e ainda vai asfaltar muito, né, é lógico que você precisa ter uma disponibilidade de recurso e um tempo para ir levando essa infraestrutura para todos, né? Mas, como eu falei, todos são cidadãos e a gente não consegue resolver todos os problemas, não consegue chegar em todos os lugares que a gente queria chegar, mas nós temos que fazer esforço, né, para chegar no máximo possível da população que mais precisa. O nosso querido Barão, nosso secretário de Serviços Municipais, ele veio com uma ideia que, aliás, lhe foi apresentada pelo vereador professor Calazans Camargo, né? Porque nós temos 11 vereadores que fazem parte da nossa base, que tem nos ajudado aqui na cidade. O professor Calazans é um. Ele chegou para o Barão e falou: Barão, no Paraná existe esse projeto,
né, que aliás existe em outros locais também. Nós temos aqui no gabinete um assessor que me ajuda em todas as questões de acompanhamento de obras, de serviço, tal. Chamei ele falou, não, eu conheço esse sistema também, esse sistema é um sistema interessante. O Barão inclusive visitou lá, né? E aí nós fizemos um teste. Esse teste foi feito numa estrada que é a estrada do Boquirinha 2. Tem alguém do Boquirinha 2 aqui? Do Boquirinha 2 não tem, tá? Foi feito um teste lá no Boquirinha 2, que, convenhamos, não é o local mais adequado para este tipo, né, nós estamos falando assim, é uma manutenção qualificada. Ele tem um pavimento, ele é de certa forma uma pavimentação, mas nós queremos deixar muito claro que ele não é asfalto, tanto por implicações legais, né, quanto pelo fato de que ele não tem todos aqueles requisitos de uma pavimentação. Mas ele serve muito bem a vias com um trânsito menor, com um trânsito chamado leve. Oi? Tá. Segundo o DataChaca, que é o nosso instituto de pesquisa, segundo o DataChaca, 90% dos moradores do Boquirinha 2 aprovaram esse sistema que nós chamamos, aí vem aquela, né, acende de forma, né, de forma solene, né, este nome que nós demos de operação antipoeira, né? Ele já estava sendo chamado aí pelos bairros de antipó, mas nós achamos que antipoeira fica melhor, para não arrumar confusão com ninguém. Então nós estamos chamando aqui de operação antipoeira, né? O Barão, ele vai fazer, nós estamos entrando também com a operação asfalto, né? Então algumas vias nós vamos pavimentar. Como eu falei aqui, alguns bairros nós já pavimentamos. Vamos pavimentar agora o corredor do Portal do Céu. Eu acho que a gente começa aí em 15, 20 dias. Já está montando o canteiro lá. Nós vamos fazer com a Urban, vamos colocar esgoto e já vai colocando a pavimentação do corredor de ônibus, né? E temos a operação antipoeira. O Barão vai explicar melhor, mas basicamente o objetivo dela é o que está escrito aqui, né? Aliás, ela devia ter um nome para a época da chuva, né? Antibarro, né? Antipoeira na seca e antibarro, antilama, né? Antilama. Antilama ficou parecendo até a coisa dos Andes, né? Então, essa operação antipoeira, basicamente, ela é uma manutenção onde a gente melhora a estrada, tem que ter alguns tratos aí de drenagem, né? E depois vem com um produto, o Barão vai explicar bem. Depois desse produto coloca uma camada de xisto betuminoso, né? Esse xisto betuminoso diz que tinha muito em Tremembé, aqui pertinho aqui. Lá inclusive tinha uma grande área que hoje é um assentamento do sem terra, mas que foi desapropriado pelo governo militar, se não me engano ainda, para usar esse xisto betuminoso, mas não usaram, criou eucalipto e depois... Tem. Bom, mas voltando aqui à vaca fria. Então a nossa ideia é a seguinte, é fazer esta manutenção caprichada que tem como principal objetivo tirar a poeira e tirar a lama, né? Obviamente nós vamos priorizar bairros em função do número de população, né? Em função de corredores que as pessoas usam mais, né? Evidentemente que nós vamos ter uma atenção para os bairros que nós não podemos regularizar. Em alguns pontos nós vamos usar para complementar. Por exemplo, em alguns pontos que nós vamos asfaltar o corredor de ônibus, nós vamos entrar nas vias secundárias, né, com
o antipoeira, e nós vamos iniciar com o primeiro lote agora. Serão 22 quilômetros, 22 mil metros, mais ou menos, porque depende da largura da rua, né? Algumas ruas são estreitinhas, outras são mais largas. 22 quilômetros nós vamos fazer na primeira etapa, né? Felizmente, está aqui inclusive o proprietário da empresa que vai fornecer o produto. Felizmente deu tudo certo, a licitação, assinamos o contrato hoje, né? Então a salva de palmas aqui ao Barão aqui. O Barão com a equipe da SSM vai começar em quantos dias? Já começou. Então a equipe está começando agora, né? E nós vamos com essa fase aí dentro do ritmo que a SSM tem condições de fazer. Eu não sei se 3 meses, mais ou menos, esses 22 quilômetros, 4 meses. Paralelo a isso, eu já autorizei o Barão, né? Nós vamos abrir uma outra concorrência, onde nós vamos contratar mais uma determinada quantidade de quilômetros, que ainda não está definida, mas nós estamos definindo, né? E nós vamos contratar uma empresa que já faça tudo. Vá, faça o tratamento para nós, faça a aplicação e coloque o betume. Por quê? Porque a gente contratando essa empresa, nós vamos ter a SSM trabalhando com o ritmo que ela tem, com a quantidade de funcionários que ela tem, com os equipamentos que ela tem, com os equipamentos que ela está alugando, tudo isso. E vamos ter paralelamente a isso também uma empresa, né, que vai fazendo. Quer dizer, com isso a gente consegue dar um ritmo muito maior. A nossa meta, né, e vai ser uma luta cumprir essa meta, mas como já diz a presidenta Dilma, né, a gente tem que dobrar a meta, né, se for o caso. Se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né, mas a nossa meta é chegar a 100 quilômetros do antipoeira na cidade, né. 100 quilômetros, convenhamos, é ir daqui até São Paulo, né? Dá para fazer muita coisa, né, dá para fazer muita coisa. Evidentemente que não vai dar para fazer tudo, né, mas o que é importante, e é por isso que eu fiz questão da gente fazer esse lançamento, né, é que a gente vá dialogando com a comunidade, conversando com a comunidade e vá avançando com o projeto, né, sentindo as necessidades e dialogando com a população. Eu, inclusive, fiz uma reunião com os nossos 11 vereadores que nos apoiam, né? Então, além do Carlinhos Tchaca, da Amélia e do Wagner, né, o professor Calazans, a vereadora Renata Paiva, aliás, a vereadora Renata Paiva e o Tchaca já fizeram um combinado lá de, né, trabalhar bastante lá a região norte, né? O vereador Macedo Bastos, o vereador Robertinho da Padaria, Valdir Alvarenga, doutora Ângela, Juliana Fraga. Faltou algum? Então, falei Valdir. Então eu pedi a esses vereadores também que nos ajudem no mapeamento. Mota, faltou Mota. Que nos ajudem no mapeamento, né, para a gente ajudar a organizar a comunidade. Por quê? Porque para que esse projeto dê certo, é fundamental a decisão nossa, e nós estamos colocando recursos nisso aqui, né? Nós temos aí, agora, Barão, são o quê? São 2 ou 3 milhões de reais nessa primeira fase. 2 milhões fora a mão de obra que é por conta da SSM, da prefeitura, né? Então nós só estamos colocando esse recurso aqui, isso é fundamental, né? O trabalho dos técnicos, por isso eu quero parabenizar o Barão, toda a equipe, né? Está aqui o Flavinho, está aqui o engenheiro Mauro. Cadê o Mauro? O Mauro estava escondidinho lá, no canto lá, né? Então, parabenizar toda a equipe, né? Desejar aí a empresa que tenha sucesso aí no trabalho, mas a participação da comunidade é muito importante. Eu diria que ela é fundamental, ela é decisiva. Por quê? Porque se a gente precisar interromper uma rua para fazer um serviço bem feito, de primeira, nós temos que interromper a via. E aí nós vamos precisar de vocês que estão aqui, que são lideranças,
para a gente conversar e explicar com a população. Porque nós já tivemos algumas outras experiências aqui em São José, que o pessoal não quis saber, entendeu? Passou por cima e passou com o carro para lá e para cá e estragou tudo, né? Então é aquela velha coisa, né? Para melhorar a gente sempre tem algum tipo de transtorno. Não é muito tempo. Aqui eventualmente são 4 horas. Então você pegar, por exemplo, uma via e dizer o seguinte, ó, 4 horas aqui vai fechar essa via. Que fosse 5, 6 horas, né? Que fosse um dia inteiro, né? Para depois você ter uma coisa com qualidade, uma coisa muito melhor para todo mundo, né? Digamos, não é um sacrifício assim tão grande. Mas é muito importante conversar com a comunidade, explicar isso e deixar claro que não é asfalto. Então, em cada local que nós fomos implantar, nós vamos lá, eu vou lá pessoalmente, nós vamos fazer uma reunião com a população e explicar, né, que a operação antipoeira é uma coisa, né, e que a operação asfalto é outra coisa. Melhora muito. Quem olha, muitas vezes não diferencia uma coisa da outra. Então quem for lá no Buquirinha 2, eu fui lá com o Tchaca, já tinha o que lá, uns 15 dias aplicado, mas, né, acho que um mês aplicado, e era impressionante, todo mundo passava, dizia com o dedão, e o resto, né? E parava, e falava, né? Teve um que falou, mas podia ter isso, podia ter aquilo. Mas ficou bom, viu? Ficou bom, continua, né? Então, é algo que realmente melhora bastante, né? Nós vamos, na medida em que o projeto e o trabalho for avançando, a gente vai fazendo a reunião em cada bairro, explicando para a população e começando a implantar, né? Eu vou passar agora a palavra ao meu amigo Barão. Depois, para encerrar, pedir para os nossos vereadores aqui darem uma palavrinha também, né? E no final também eu quero terminar aqui agradecendo a todos vocês. Mas eu acho que isso aqui é uma grande conquista para a cidade. Vocês vão ver a apresentação do Barão, mas eu também sugiro que quem não viu ainda, quem não visitou, né, faça uma visita lá no Buquirinha 2, porque vocês vão ver a qualidade do trabalho, né? Eu fiquei assim realmente impressionado, e lá nós não fizemos nas condições ideais, porque não é uma via de trânsito leve, não tinha o equipamento adequado. Agora nós, né, na medida em que o Barão mostrou serviço, liberamos recursos para ele alugar equipamento, comprar material, né, e também treinar o nosso pessoal e a gente fazer um negócio bonito, porque a população da nossa cidade merece. Obrigado, gente. Boa noite a todos, prefeitos, vereadores presentes. O que eu vou é dar só um apanhado geral do que é o produto. Na verdade, é um novo produto, né? E, prefeito, esse xisto bituminoso é da terra onde eu nasci, São Mateus do Sul. E a jazida, ela chega em Tremembé, é muito grande. A Petrobras, na época de 60, ela instalou a Petrosix, lá em São Mateus do Sul, e com isso ela começou a desenvolver, com a Petrofix, a tecnologia de exploração e de retirada do óleo de uma pedra.